Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai querido, Pai amado, que os ouvintes da tua palavra que estão aqui na primeira igreja e aqueles que estão nos seus lares possam ser impactados, ó Pai, possam ser dirigidos, ó Deus, possam ser tocados por Ti, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, viver a Tua promessa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: acautelai-vos. Irmãos, cautela é uma coisa boa, cautela não é ruim. Todas as vezes que nós recebemos, por exemplo, uma orientação das autoridades policiais, que quando você vai às vezes chegar à sua casa ou estacionar o seu carro, você deve dar uma olhada primeiro ao redor, talvez dar uma volta no quarteirão e depois você vai estacionar. Porque muitas vezes as pessoas que querem praticar o mal, elas estão procurando uma vítima, estão às vezes escondidas ou fingindo que estão andando. Cautela, prestar atenção. Irmãos, nós estamos, por exemplo, sendo vítimas aqui no Espírito Santo de um golpe. Inclusive hoje eu recebi essa mensagem de SMS no meu celular. Qual é o golpe que essas pessoas estão fazendo? Elas estão se passando pelo Detran, que é o departamento que cuida aqui de tudo que é de veículos, tudo que é de carteira de habilitação. E aí, meus irmãos, eu vou até ler aqui para vocês o que é que fala na mensagem, no golpe que eles querem praticar. Isso é cautela. Isso aqui é até utilidade pública, para você ver como é. Chegou hoje para mim, e eu sei que é golpe. A mensagem é a seguinte, ó: sua conta Gov, que é a conta Tudo Nosso Hoje, está atrelado à conta do Gov, que é do governo federal, para você imprimir coisas. Tudo que você faz no Detran, você tem que ter a sua senha do Gov. Todos aqui que entram sabem o que eu estou falando. Olha só, sua conta Gov tem uma nova mensagem sobre sua CNH. Acesse, e aí tem o link para a pessoa clicar, golpe. Porque o Detran, ele não manda link, o Detran manda mensagem. Você pode até receber uma mensagem do Detran, mas ele não vai mandar link. Então, quando eu vejo o link, eu sei, é um golpe. O que é isso? Cautela. Antes de eu clicar, eu tenho que descobrir. Tudo que eu vou pegar do governo ou do Detran, eu tenho que entrar lá no site, entrar com a minha senha do Gov, acessar para que eu possa imprimir, às vezes, o documento do carro. Eu preciso fazer isso. Então, se chega para mim uma mensagem como essa, e eu clico, eles invadem o meu celular e eu perco as minhas senhas e o controle do meu aparelho. O que eu digo a vocês? Nós estamos sujeitos aos golpes, nós estamos sujeitos às falcatruas e aos enganadores. E o que a Bíblia está falando? Acautelai-vos. Como que eu sei? Porque eu já escuto muitas vezes a informação de que
As pessoas estão tentando aplicar golpes. Irmãos, vocês já ouviram falar com certeza do golpe do bilhete premiado. Muitas pessoas já caíram nesse golpe. Muitas pessoas já perderam dinheiro porque clicaram no link. Muitas pessoas já, por exemplo, caíram no chamado golpe do amor. O que é o golpe do amor? O golpe do amor é aquele golpe que a pessoa, a moça ou o rapaz, ele se faz de interessado pela outra pessoa. E muitas vezes leva aquela pessoa para um local e ali coloca alguma coisa na bebida da pessoa e a pessoa sofre um desmaio, perde a consciência e eles roubam tudo que a pessoa tem. Está só sumindo aí o som, hein? O que acontece? Quando as pessoas, elas caem no golpe e acordam, elas já estão ali, elas já perderam o carro, já perderam senha, já perderam tudo, porque ela entrou naquele relacionamento achando que a pessoa estava interessada nela, mas na verdade ela queria dar um golpe. Mas preste atenção, quando a Bíblia fala da tentação, a Bíblia diz que a pessoa que cai na tentação, ela tem que ter o desejo, a cobiça, a vontade de ter aquilo. E o que é que o enganador utiliza? O golpista, ele utiliza a ganância da própria pessoa, o desejo da pessoa. A Bíblia chama também de concupiscência. A concupiscência é o desejo errado, é o desejo exagerado, é o desejo de praticar as coisas que desagradam a Deus. Agora preste atenção nisso. As pessoas que estão praticando, estão lutando para dar golpe nos outros, eles ficam observando as possíveis vítimas para que aquelas pessoas caiam naquele golpe. Hoje, eu estou sendo observado pelo meu celular. Você está sendo observado. Hoje você pode sair daqui ou chegar na igreja ou ir para o seu trabalho, você vai ver que tem pessoas te observando a sua característica, ainda mais hoje com rede social, olhando, vendo. E às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas utilizam das mais diversas técnicas para dar golpes e infelizmente muitas pessoas já caíram em golpe. Irmãos, como igreja, eu já caí num golpe da igreja, os irmãos da igreja, um golpe assim, eu já contei para vocês, mas é o pior de todos que já aconteceu comigo. Estava na igreja comum assim, como nós estamos hoje, e chegou um casal na igreja. Uma mulher com a barriga bem grande assim, né, grávida, aparentemente, o vestidão, e chegou acompanhada do seu esposo, que depois eles se apresentaram. E esse homem se apresentou como um missionário, ele se apresentou lá para os diáconos e tudo, aí na hora lá no final, eles falaram o nome dele e tal, ficou assim normal, culto durante a semana, tá? Não foi um culto de domingo. E aí o que aconteceu? A irmã, que era presidente do grupo de mulheres, que até hoje ela é assim, bem para frente, já gosta de fazer amizade, chamou o tal do missionário para pregar. E se ele foi num dia, ela já chamou para pregar logo na sexta-feira. Eu acho que foi na quarta e chamou para pregar na sexta. Uma coisa assim, do nada. E o homem foi, pregou, eu estava lá, até pregou muito bem e tal. A mulher foi com ele, a esposa, tudo. E na pregação dele, ele falou assim: gente, olha, a minha esposa está grávida de gêmeos. Aí o povo bateu palma, está quase nos dias de ganhar neném e tal. Deu essa, soltou essa lá. E aí você sabe que quando fala de gêmeos, fala de bebê, fala de criança, é uma empolgação. Todo mundo fala: nossa, que bênção, né? E aí quando chegou no domingo, irmãos, tudo isso dentro da mesma semana, tá? Quando chegou no domingo, esse homem chegou na igreja sozinho. E aí ele falou que a esposa dele entrou em trabalho de parto e precisou tirar os bebês, né, um pouquinho prematuro, e eles estavam na UTIM, lá no hospital, que é
eu esqueço o nome do hospital lá, mas eu acho que é o Meridional, que é perto, na Avenida Civite lá, mas eu esqueci o nome do hospital. E aí, como era perto da igreja, lá na Serra, o que as irmãs falaram? Então amanhã, na segunda-feira, a gente vai lá visitar. E ele falou para as irmãs que, mesmo que as crianças estavam na UTIM e tudo, mas precisava de fralda, precisava de algumas coisas que precisava levar. Aí você já começa a desconfiar, mas tudo bem. Aí eles foram. Só que aí nessa segunda-feira, as irmãs foram lá no hospital e ele estava lá. Ele estava na recepção, recebeu as irmãs, e as irmãs falaram assim: a gente quer ver as crianças. Aí ele falou: não pode entrar lá dentro porque elas estão na UTIM, não deixa. E a sua esposa, ela também não pode porque ela está no isolamento e tal. Essa foi a conversa. E nessa segunda-feira, as irmãs já ajudaram ele, tal. Na terça-feira, as irmãs voltaram lá, e ele, e manteve. Aí ele passou a dizer para as irmãs que moravam lá perto assim, que estava um pouco difícil para ele ir em casa fazer comida, porque a esposa estava lá, e as crianças e tal. E aí ele começou a almoçar na casa das irmãs, lá perto. Então ele ia, e passou-se a segunda semana desse jeito, com ele indo almoçar, dando satisfação, falando que as crianças estavam isso, estavam aquilo e tal. E nisso, ele começou aquela história: preciso de remédio, preciso de gás, preciso disso, preciso daquilo, que é a história que todo golpista vai falando. Mas as irmãs não desconfiaram de nada. Irmãos, passou-se. Quando chegou no sábado da segunda semana, isso, presta atenção, de segunda a sexta mais ou menos, ele estava com as irmãs, indo na casa delas comer e dando satisfação. No sábado, no programa do Balanço Geral, apareceu ele sendo preso como golpista. E aí as irmãs ligaram para mim e falaram: pastor, liga a televisão, olha o homem aí. Eu falei: meu Deus, é mesmo? Ele foi preso como um golpista. Mas entenda uma coisa: foi uma missionária pregar na sexta-feira. No sábado ele foi preso, mas foi mais ou menos isso, na sexta-feira. E essa missionária conheceu ele de vista, e chamou a mim e alguns irmãos lá, e falou pra gente que ele já tinha ido na igreja dela, e falou o seguinte, que ela trabalha no hospital, e disse que ele ficava lá no hospital aplicando golpe, que aquela mulher nunca teve grávida, que era uma barriga falsa, e que eles eram 2 golpistas dando golpe nas igrejas, porque eles sensibilizavam as pessoas, tiravam tudo que podia e ia para outro lugar. Até hoje, meus irmãos, eu fico pensando como nós caímos neste golpe. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Qualquer pessoa pode cair num golpe. Você entende? Qualquer pessoa pode ser enganado. Por mais que eu me ache esperto, por mais que você se ache esperto, por mais que eu seja cauteloso, por mais que você seja cauteloso, nós podemos cair num golpe. O golpe, meus irmãos, é ardiloso. As pessoas que preparam o engano, elas preparam com carinho, elas preparam. Sabe como é que é o engano? Oi, amado, amada. Tem um aveludado na voz. Querida, querido, e acompanhado de um sorriso, igual aquela música que nós aprendemos na igreja: dê um sorriso só, sorriso aberto, sim, sorriso certo, cheio de amor. Essas pessoas que têm essa maldade, elas não vão se apresentar de forma grossa, de forma bruta. Elas não vão se apresentar falando grosso com você, não. Elas vão se apresentar como eu aprendi com a tia Cleonice, no grupo missionário de crianças, com sapatinho de algodão. E agora eu ouvi uma última aí, de um engano, quero ter um tempo de mesa com você. Aí eu fui descobrir, pesquisar, o que é tempo de mesa? É a nova conversa dos falsos profetas, que é aquela embromação. Eu quero orar com você, eu quero estar com você, eu quero passar um tempo com você. É sempre assim que começa
a pessoa, ela tenta, o golpista, tocar você em alguma coisa, é tirar você do seu equilíbrio, do seu centro, do seu raciocínio, porque o golpe, ele te pega pela emoção. O golpe me pega pela emoção. Quando uma pessoa chega perto, já chega elogiando, já chega falando bem. Então, preste atenção, é errado falar bem? Não. É errado dizer amado, amada? Não. É errado dizer querido, querida? Não. Mas eu estou te dizendo que as pessoas que praticam golpe escolhem as palavras. Você quer ver uma palavra dos dias atuais? É sobrenatural. Eles estão pegando a palavra sobrenatural e eles estão usando essa palavra sobrenatural e vendendo um sobrenatural que não é verdade. Eles estão mentindo. Então, esse pessoal do golpe, eles criam uma situação para que as pessoas sejam enredadas, para que as pessoas não pensem, para que as pessoas não raciocinem, e elas acabam caindo no golpe. Irmãos, do mesmo jeito que eu contei aqui para vocês, de uma situação que eu passei, com certeza você se lembrou de situações que você já passou, de golpes que você já sofreu, mesmo as pessoas mais atentas, mais intelectuais, todos nós, irmãos, em algum momento passamos por uma situação como essa, com situações onde a gente não sabe o que está acontecendo, porque a pessoa imita muito bem, ela engana muito bem. Porém, o que eu quero mostrar para você aqui hoje é que o Senhor Jesus já falou sobre isso. Assim como existem pessoas que querem o nosso dinheiro, existe alguém que quer a nossa alma. O diabo, ele quer a nossa alma. Irmão, eu sou um péssimo pastor. Por quê? Porque eu quero a salvação das pessoas. Porque o bom pastor, na visão desses falsos profetas, é aquele que massageia o ego e deixa a pessoa com uma sensação boa por alguns instantes. Ele levanta a moral da pessoa. E quando você abaixa a moral da pessoa e diz: você é um pecador miserável que precisa se arrepender dos seus pecados e abraçar a fé em Jesus e mudar a sua conduta de vida, se você quiser viver, porque a única forma de viver é entregando a sua vida para Jesus, é entendendo que Ele assumiu o seu lugar na cruz do Calvário para te dar vida, e vida com abundância, e vida eterna, porque o melhor da vida não está aqui, o melhor da vida está no céu, o melhor da vida vem depois da morte. Mas isso é ser ruim, isso não é ser bom, porque o falso, ele nunca fala a verdade. O falso nunca vai dizer: seus olhos estão cheios de sujeira, está escorrendo uma coisa do seu nariz. Nunca vai falar. Ele vai ficar perto de você, vai pingar no chão e ele não vai falar nada. Por quê? Porque ele não quer te contrariar. Ele não vai olhar para você e falar assim: olha, tem uma sujeira nas suas costas. Não vai, porque ele sempre vai querer te tratar bem, ele sempre vai querer te elogiar, ele sempre vai querer que você olhe para ele com aquele olhar perdido, sabe, aquele olhar, dizer: olha, o que você tem para mim hoje? Qual a palavra você tem para mim hoje? Acautelai-vos que ninguém vos engane, é o que o Senhor está falando. Acautelai-vos, preste bastante atenção. E eu gosto muito deste texto de Mateus 24, 11, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê, irmãos? A questão aqui é, eu ouvi isso muitas vezes: se você repetir uma mentira várias vezes, esta mentira se torna verdade. Ah, mas todo mundo está falando. Não é porque todo mundo está falando que é verdade. Isso é uma mentira. Muitas pessoas falando a mesma coisa, parece que o que elas estão falando está certo, mas não está. Aqui o Senhor está dando essa demonstração: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque com muitos falsos profetas, eles vão enganar a muitos.
porque o grupo deles é grande. O grupo das pessoas que falam o engano e que querem dar golpe, que querem enganar, eles são milhares. E estas pessoas hoje estão tomando conta do espaço. Espiritualmente falando, há uma disputa pela sua alma, pela minha alma. O diabo, ele quer nos levar com ele para o lago de fogo, que arde para a eternidade. Mas o Senhor Jesus veio buscar e nos salvar. Então agora, nós estamos diante desse dilema. Nós vamos ficar com aquilo que é verdadeiro, ou nós vamos ficar com aquilo que é falso? Nós vamos abraçar ao Senhor, ou nós vamos achar... Porque veja bem, irmãos, que aquelas pessoas que estão falando bonito, eu fico impressionado com a forma como essas pessoas falam bonito. Eu fico impressionado com a oratória dos falsos profetas. Eles são exímios, porque eles escolhem palavras. Como eu falei com vocês, eles ministram sobrenatural, eles sem existir sobrenatural nenhum, não tem nada, mas eles conseguem criar um ambiente para que as pessoas sejam enganadas, porque eles são muitos. E é aqui, irmãos, que vem o acautelai-vos. Da mesma forma como as pessoas querem levar o nosso dinheiro, o diabo quer levar a nossa alma, o diabo quer levar a sua alma. Mas a minha preocupação aqui é que você não seja enganado, irmão, que você não seja enganada, irmã, e que você permaneça firme no caminho do Senhor. E esse alerta que eu estou te dando, ele está bem claro na palavra que nós lemos. Pastor, eu não sei descobrir se o que essa pessoa está falando para mim é verdade ou não. Como é que eu faço para descobrir? Jesus falou, olha o ensinamento: por seus frutos os conhecereis. O que é fruto? É o resultado. Quando você, por exemplo, planta maçã, o pé, a macieira, tem que produzir maçã. Quando você planta a goiabeira, ela tem que produzir goiaba. É simples, é uma coisa da natureza. Aí você olha para essas pessoas, Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então o que o Senhor está falando? Olha para o fruto, para o resultado da vida dessas pessoas que têm esse tipo de engano para cima da gente. Quando nós vimos aquele homem na televisão, nós falamos, é golpista, era mentira. A irmã que foi pregar lá falou a verdade. Olha, ele está preso, a polícia pegou, porque o resultado do que ele fez foi a cadeia, foi a prisão. Irmão, se você olhar para uma pessoa que está envolvida no mundo do crime, o resultado dela está claro para todos. Agora, se você olhar para uma pessoa que está na sala de aula, que está estudando, que passou pelo Enem e que está pensando em cursar uma faculdade, você vai ver que o resultado da vida desta pessoa vai ser outro. Porque o que ela está plantando na vida dela? Estudo, dedicação, porque ela quer crescer. Ela quer ser um cidadão correto, ela quer fazer aquilo que é certo, e é isso que nós observamos. Agora, a pessoa que escolhe o outro caminho, você olha para a vida dela e você logo vê o resultado, está visível. Só que deixa eu te falar uma coisa, Jesus deixou bem claro aqui, que quando a árvore não é boa, ela é cortada. Só que sabe qual é o problema? As pessoas têm falsos profetas de estimação. As pessoas têm falsos irmãos de estimação. As pessoas têm falsos pastores de estimação. As pessoas gostam de saber das novidades,
de conversar com aquelas pessoas, de ter um relacionamento com elas, de saber o que vai acontecendo lá, o que vai acontecendo em tal lugar. Irmão, você viu a ilustração que eu mostrei para vocês aqui hoje? Você está olhando para Jesus? É o que basta. Não tem mais nada para a gente saber, irmão. Não tem mais nada para a gente descobrir. Não tem mais nenhuma outra novidade. Irmãos, Jesus falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então não tem nada mais sobrenatural do que Jesus. Não tem ninguém mais sobrenatural do que Jesus. Não existe nenhum lugar nesse planeta aonde Ele não opere mais do que aqui. Porque Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não tem outra novidade. Não tem nada melhor do que isso, irmão. Não existe mais, não tem nada para além. Então tudo que você precisa está diante de você. É a pessoa de Jesus. Se você receber essa verdade, se você abraçar essa verdade, a mentira vai ser fácil de você discernir. Por quê? O mentiroso, ele fala dele, ele não fala de Cristo. Você não vai ouvir essas pessoas falarem de Jesus, pregar o Evangelho. Você não vai ouvir essas pessoas dizerem: eu não tenho poder nenhum, Ele tem todo o poder. Se Ele quiser me usar, Ele me usa. Se Ele não quiser, eu continuo servindo a Ele do mesmo jeito. Porque não vai ser o fogo que vai descer que vai mexer comigo. Não vai ser a glória que vai descer que vai mexer comigo. O que mexe comigo é a presença dele do meu lado todos os dias na minha vida. Eu não estou aqui para participar de um espetáculo. Eu estou aqui para adorar o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. É convicção, igreja. É uma certeza particular que você tem. E aí, pelos seus frutos os conhecereis. Você está vendo? Você está observando os frutos, o resultado? Você está observando como é que está? Você consegue ver? Então, é só você analisar o resultado. É só você analisar o histórico. É só você ver se aquela pessoa serve ou não, se ela presta ou não. A minha esposa, ela não acreditava em mim. É verdade, irmãos. Ela falava assim para mim: o que me garante que você não está mentindo? O que me garante que você não é um farsante, um golpista? Falava desse jeito comigo, antes de casar comigo. Ela quis investigar a minha vida. Eu contei a minha vida para ela. Ela disse: o que você tem para me provar isso que você falou? Falei para ela as escolas que eu estudei. Falei para ela aonde eu morei, tudo, mas ela não acreditou em uma palavra que eu disse. Ela falou assim para mim: quem me garante que você estudou? Você pode ter aprendido a lei e não estudou. Irmãos, a mulher é desconfiada. Irmãos, olha, eu tive que voltar na minha cidade, pegar meu histórico escolar, tirar foto das escolas que eu estudei, provar para ela quem eu era. No dia do meu casamento, a minha mãe veio, a minha irmã veio, ela teve que ver para crer. Ela foi a Tomé da minha vida. Mas sabe o que eu achei interessante? Que eu quis provar para ela. Aí ela falou: não, você tem que fazer uma faculdade. Aí eu me matriculei lá, fui fazer. E ela falava assim para mim: por que você não estuda? Eu falei: porque é fácil. Eu chego lá, já sei como é que é, eu vou fazer. Mas você não vai estudar não? Eu me matava de estudar. Eu falei: você disse que nem estudar, eu estudei. Mas como que ela descobriu que eu tinha capacidade? Convivendo comigo, me vendo todos os dias. O que eu quero te dizer é o seguinte, irmão: eu poderia ser um golpista? Sim. Você pode olhar para mim e falar assim: esse camarada pode ser um golpista? Sim.
Você tem que desconfiar de mim? Sim, eu gosto que você desconfie de mim igual a minha esposa. Pode continuar desconfiando, porque no dia que você morrer e eu morrer, você olhar nos meus olhos e vai falar, era verdade. Aí eu vou falar para você, era mesmo! Porque, irmão, a prova não é aqui na terra, a prova é lá no céu. Então tem muita gente que fala muita coisa, mas não vai entrar no céu. Então não adianta nada, irmão, falar bonito, ter uma boa oratória, fazer as coisas para emocionar as pessoas, se não tiver uma vida, se não for firme, se não for constante. Preste atenção no que eu vou te falar, irmão, a sua salvação é o principal na sua vida. É isso que você tem que entender. Se você entender isso hoje, tudo vai se clarear para você, irmão. E você não vai criar expectativa em cima de pessoas. Você não vai criar expectativa em cima daqueles que estão ao seu redor. Então hoje, se você quiser fazer uma investigação sobre a minha vida, pode contratar detetive, pode contratar seguidor, até os demônios, se você quiser chamar, eles vão me seguir também com certeza. Chama o diabo, chama os capeta. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: não olhe para mim, olha para Jesus. Não olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para Jesus, irmão. Porque o que acontece? As pessoas caem no engano quando elas confiam nas pessoas. Então, quando você desconfia de alguém, não quer dizer que você não vai depois entender se ela está falando verdade ou não. Mas sabe qual é a minha palavra para você hoje? É desconfie. Porque às vezes você está sendo enganado por um homem que está só do somebody love com você. Ai, irmão! Às vezes você está sendo enganado por uma mulher que está... Você está tão bonito, você já sabe que você é feio, aí você fica ouvindo a pessoa, você está lindo, que lindo que é? Você entendeu, irmão? As pessoas, elas vão ouvindo, e elas vão falando assim, está tão gostoso esse engano, eu gosto de ouvir isso, pastor. É tão bom, pastor, ele sempre me elogia. Ô irmãos, nós vamos ficar até por causa de elogio, irmão. Você entende o que eu estou te falando? Você precisa abrir os seus olhos e enxergar. Você precisa abrir os seus olhos e ver. Por mais que tenha alguém que goste de você, que te elogie, que trate você bem, sua mãe, seu pai, seus irmãos, a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Agora, irmão, essa pessoa que fica chegando perto de você e trocando olhar com você, Deus me livre, irmão. Pelo amor de Deus, as pessoas elas caem no engano. Por quê? Porque o engano muitas vezes é assim, aquela coisa gostosa que a pessoa está sentindo. A pessoa fala, nossa, que palavras, ai, que palavras. Aí no outro dia está lá ouvindo de novo. Aí no terceiro dia está lá ouvindo de novo. Acautelai-vos, irmãos. Tome cuidado, não seja enganado, não seja enganada, não se deixe enganar, porque às vezes a gente conquista as coisas da vida, Deus abre as portas para nós, e aí vem uma pessoa do nada, para querer tirar tudo de nós, que é o diabo, irmão. Põe o diabo para correr. Duvida dessas coisas na sua vida e seja um vitorioso na presença de Deus. Não deixe ninguém te enganar, não deixe ninguém te iludir. A pessoa, irmão, se ela quer o seu bem, ela vai provar para você com resultado, com fruto. No dia que você estiver lá deitado em cima de uma cama e ela estiver do seu lado, aí ela está provando. Agora, enquanto você está bem, as pessoas querem você assim, saudável, bonito. Agora, quando você tem uma doença, um problema, ninguém quer nem encostar em você. Você entende como é que é? Então, irmão, a palavra de Deus é clara. Surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitos golpistas, mas o que você tem que fazer é permanecer firme na presença do Senhor. Não se deixe enganar, porque o engano está na porta, mas é fácil de discernir. Olha para a vida da pessoa, vê se ela vai apresentar as credenciais dela, os diplomas dela. Viu, minha voz está acabando, está só sumindo o som.
Irmãos, esse som foi trocado, mas eu não sei, é comigo eu acho o problema. Vocês veem que eu começo a gritar e a falar, eles vai sumindo. O som só vai desaparecendo aqui, ó. O mistério é grande. Aí, ó, começou a aparecer de novo. Rapaz, eu vou botar essa mesa perto de mim aqui. Botar ela aqui, ó. Não é possível. Receber a unção do altar. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor amado,